Identificarem quem ainda não recebeu. Olha, vocês, como eu tinha dito, hoje nós temos aqui participando desse nosso contexto missionário em que estamos, na nossa campanha de missões nacionais. Hoje nós vamos falar de um grupo missionário muito especial. Como eu havia anunciado, hoje nós temos conosco aqui o pessoal do Motoclube Evangélico Pregadores do Caminho. Eu não sei se vocês perceberam que aqui na frente, né, temos aqui os capacetes. Tem aqui, olha, esse aqui é o seguinte. Quando Elias foi transposto, foi num negócio desse. Né? Foi numa moto dessa que o profeta Elias foi levado para o céu. Chamou de carro de fogo, porque naquele tempo eles ainda não sabiam como é que chamava isso. Tá certo? Mas o pessoal que está aqui com a gente é o pessoal do Motoclube Evangélico Pregadores do Caminho, que o Anderson, cadê o Anderson? Faz aí um sinalzinho. A Cláudia, que está aqui, que é a esposa do Participam. Tem um outro chamado Águias de Cristo, que o nosso diácono Marcos e a nossa diaconisa Jaqueline participam. Fiquem em pé, para o pessoal ver. Eles estão também aí com o colete do motoclube deles, muito obrigado. E eu vou chamar então aqui à frente o pastor Renato Castro. Vem cá, Renato. Renato é membro da Igreja Betânia e é o presidente do Pregadores do Caminho. E ele, na palavra dele, eu vou pedir para alguém, por favor, pegar ali o púlpito de... Isso, trazer para cá. Púlpito de acrílico, trazer para cá. E Renato, eu quero te dar as boas-vindas, tá bem? Ele vai fazer as outras apresentações que ele tiver de fazer. E ele está, muito obrigado, Cláudia, ele está com a palavra para nos contar, não é? O Ministério do Pregadores do Caminho, aquilo que eles fazem, compartilhar com a gente esse ideal. E que Deus possa usar muito a sua vida para abençoar a gente, tá bem? Ligo lá? Liguei. Isso, tá. Então tá bom, vamos lá. Primeiramente, Pai do Senhor Jesus, agradecer o convite da amada igreja para a gente estar aqui, né? O Anderson e a Cláudia já participam aqui. Agradecer o privilégio, tá, pastor, de estar aqui com vocês num dia de domingo, um dia especial para a igreja, para os irmãos, para estar celebrando. E a gente quer aproveitar a oportunidade hoje aqui para estar falando um pouquinho, especificamente, sobre missões, mas mais especificamente sobre missões urbanas. A gente vai falar sobre missões urbanas. É uma linha da parte de missiologia que fala de um grupo específico, ou de grupos específicos. E a gente vai falar sobre isso. Antes, eu não poderia deixar, né, de falar, nós temos aqui também o Robson Martins, né, integrante do Balaio, que é um dos clubes mais antigos daqui do Brasil. Né, um clube estruturado já. E outros amigos aí também, de outros clubes que eu vi aí. Né? Como é o clube? Irmandade de Ação, do Cabelinho, né? Amigo lá de longa data. Então, estão aí com a gente. Então, gente, é muito importante a gente entender um pouquinho dessa cultura. Né? A gente olha assim essa coisa, esse colete preto, no Rio de Janeiro, Bangu, 47 graus. Quem aguenta isso? No Meia, 50 graus ali no centro. Quem aguenta? Quem olha assim e pensa, esses caras são doidos, não é possível. Nós somos mesmo loucos por Jesus. Mas quando você entende a cultura, quem chega lá para conhecer e começa a entender o porquê da cultura, vai chegar lá e vai se assustar como qualquer um. Poxa, tudo bem, é legal, entendi, mas esse negócio dessa roupa preta aí de couro, nesse calor, não dá não. Não dá não. Mas depois que a pessoa conhece, a pessoa não consegue ficar sem. Pergunta para o motociclista se ele consegue ficar num lugar que está cheio de motos sem o colete dele. Parece que ele está pelado. Ele não consegue, ele fica nervoso. Ele não consegue. Então, é uma coisa cultural que a gente precisa entender isso, o significado disso. E antes, para falar disso, eu não sei se tem como projetar aí,
Eu botei lá o arquivo. Para a gente falar disso, eu queria passar por um caminho missionário, para a gente entender o andamento dos projetos missionários e de tudo o que aconteceu de missões até a gente chegar a missões urbanas, para a gente entender. E aí vai ser legal, que vai agregar conhecimento para você e vai te ajudar a entender a cultura. Então antes, pode passar lá o slide? Aí. Antes, todo mundo já viu falar grande comissão, né? A grande comissão está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a grande comissão. Todo mundo já ouviu falar disso. Quando tem projeto missionário, tem trabalho de missões, sempre se exalta esse versículo, né? Mas o que na verdade é fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é só ganhar a pessoa para Jesus? Ganhou a pessoa para Jesus, aí fez discípulo? É assim? Fazer discípulo é muito abrangente. E fazer discípulo tem uma coisa principal que deve acontecer, porque sem ela é impossível se fazer discípulo. O que precisa acontecer para que se faça discípulo, para que se realmente cumpra a grande comissão? Se comunicar. Quem não se comunica, não tem como fazer discípulos. E para se comunicar, a gente precisa falar a mesma linguagem. Está aqui, ó. Olha a linguagem aqui sendo comunicada. Se não se conhece a linguagem de Libras, vai dar para comunicar? Não dá para comunicar. Precisa falar a mesma linguagem. Você vai falar com jovens, é uma linguagem. Você vai falar com as pessoas mais adultas, já é uma outra linguagem. Precisa entender a linguagem. Lembra, lá no episódio do livro de Atos, quando desce o poder do Espírito e as pessoas começam a falar em línguas, está lá no livro de Atos, começam a falar em línguas, tinham povos de várias nações, de várias regiões diferentes, de várias culturas diferentes, mas pelo poder do Espírito Santo, aquelas pessoas entendiam a língua das pessoas como se fosse na sua própria língua. O que fez isso? O poder do Espírito Santo. Então, pelo poder do Espírito Santo, é possível que a gente se comunique, ainda que a gente não entenda a cultura, ainda que a gente não entenda o outro, ainda que a gente às vezes não compreenda, a gente não tenha a mesma opinião. O que faz a igreja ser unida? O que faz a igreja como um corpo? O poder do Espírito Santo que age na igreja. Aqui tem gente que com várias idades, de vários pensamentos, de várias motivações, mas isso nos une, o poder do Espírito Santo. E aí, a gente, logo depois disso, passou por alguns períodos, né? Esses períodos, eles foram acontecendo, pode passar aí o slide? Esses períodos, eles foram acontecendo, primeiro em 6 períodos, só para a gente entender o avanço missionário. Primeiro período, período apostólico, né? Que é o período dos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus, receberam o Espírito Santo e saíram para cumprir a grande comissão. O segundo período, o período dos primeiros séculos. Aqueles que andaram com quem andou com Jesus. E os que andaram com quem andou com Jesus. Então são os primeiros séculos. Depois, os séculos 15 e 16, a era das grandes navegações, passa um pouquinho. O início do século XIX, final do século XIX, que é pós-guerra mundial e globalização, e os séculos 20 e 21, e é mais ou menos o movimento que a gente vive hoje em termos de projeto missionário. Passa um pouquinho. Primeiro período das missões, né? O que aconteceu no período das missões? Os apóstolos, né, após a ascensão de Jesus, eles receberam aquela comissão de sair fazendo discípulos, e eles saíram, viajaram por toda a Ásia, né, e pregaram na Ásia Menor, na Grécia, na Roma,
chegavam, estabeleciam igrejas, está ali tudo bem relatado nos livros de Atos, nas cartas paulinas, né? As dificuldades da igreja, as dificuldades de entendimento, os enfrentamentos com os povos da região, das culturas, né? Eles eram presos por às vezes a cultura não se encaixar muito bem a pregação, dava problema. Então, mas foram fazendo o trabalho. Aí vieram os primeiros séculos, que foram aqueles cristãos que, pode passar um pouquinho, foram aqueles cristãos que andaram com os que andaram com Jesus. E eles continuaram fazendo esse trabalho. Aí a gente ouve falar dos pais da igreja, né? Onde aquelas pessoas trabalharam na continuação daquilo que esses homens fizeram. Aí surge, né, os evangelhos, aí surgem as cartas, e o pessoal começa a conversar sobre isso, se reunir para orar, e a igreja vai se formando nesses primeiros séculos. Nesses primeiros séculos também, o que aconteceu? Começou-se a criar doutrinas, tinha uma briga na área de doutrina. Qual é a doutrina está certo, quem está errado? A igreja fez vários concílios para tentar acertar qual era a doutrina melhor para se alcançar o objetivo principal, que é ide e fazer discípulos. E a igreja foi fazendo, e um dos primeiros obstáculos que a igreja sempre encontrava era a questão cultural. A questão cultural era um problema. Imagina o que aconteceram com os índios, quando as grandes navegações chegaram aqui. Imagina o que aconteceram com os bárbaros, bem antes, com a expansão do cristianismo. E depois vieram as cruzadas. As cruzadas foi uma página vermelha na história da igreja. Falta de amor, falta de compreensão, uma dificuldade danada, e fazendo tudo em nome de Deus. E aí, após as cruzadas, passa um pouquinho, veio os séculos XV e XVI. Aí é onde vem a reforma da igreja. Precisamos reformar a igreja, precisamos melhorar a igreja. Precisamos trazer um contexto melhor para a igreja, porque a igreja tinha se tornado um comércio, onde se vendia a sua salvação. Quem tinha muito dinheiro comprava um espaço melhor no céu, mas quem tinha pouco, não tinha quase nada no céu. E era uma dificuldade danada. Então, Lutero diz que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, traz uma nova vertente. A Bíblia é interpretada para o alemão, chega na boca do povo, o povo conhece melhor as Escrituras, mas o povo de posse das Escrituras resolve de algum momento tomar forma e tentar tomar o controle da igreja como um todo. Mais briga, mais confusão, mais dificuldade de comunicação e diálogo, num que era um projeto de amor missionário. Aí passa um pouquinho. Aí logo depois veio o século XIX. No século XIX, aí a gente já se depara com um movimento missionário moderno, onde tem organizações missionárias que foram fundadas, como por exemplo a Sociedade Missionária de Londres, a Sociedade Missionária Americana, com o objetivo de espalhar o evangelho para todo mundo. E aí os missionários trabalhavam em várias partes do globo, enfrentando desafios culturais, linguísticos. Começou-se a se falar, precisamos ensinar cultura para os nossos missionários. Então começou a haver um pensamento na escola de missões. O missionário vai pregar na Índia, o missionário vai pregar na Rússia, o missionário vai pregar na China, no Oriente. Ele precisa conhecer a cultura. Porque se ele não conhecer a cultura, pode ser que uma coisa que seja uma besteira, mas ele está falando ali, e aquilo ali tem um impacto gigante naquela cultura. Então começou a trabalhar isso, num projeto de se entender melhor a cultura, para se comunicar melhor e trazer o evangelho. Aí passa um pouquinho. Aí no final do século XIX, pós-guerra mundial e globalização, começa a haver um avanço tecnológico. Nesse avanço tecnológico, a comunicação, ela alcançou proporções gigantescas.
Muita gente aqui não pegou a época que não tinha smartphone, né? Que você ia discar um telefone, você tinha que pegar um número, ia até o finalzinho, número por número. E até o finalzinho soltava, ele voltava de novo, até tocar tudo. E aí você ia lá e ligava para a pessoa. Não era assim? Eu falo isso para minha filha fala, pai, como assim? Isso não existe. Eu falei assim, mas era assim que a gente ligava. Tinha que discar número por número. Né? Quando veio a internet, que era uma internet discada, ficava aquele barulhinho horrível, e um tempão caía e voltava, e caía e voltava. Era uma maravilha aquilo. Né? Era uma maravilha. Você comunicava sem gastar um dinheiro. Era uma maravilha, aquilo era muito legal. E isso trouxe também repercussões nos projetos missionários. O mundo ficou mais abrangente. De uma forma assim, acelerou muito mais aquilo que precisava se comunicar. Ficou muito mais abrangente. Passa um pouquinho. Aí depois, século XX, século XXI, já uma era contemporânea, que é a era que a gente vive, a gente entendeu essa comunicação e começou a perceber no mundo necessidades que não eram percebidas. A missão tomou não só o intuito de anunciar Jesus, mas também de cuidar, no entendimento de que o discipulado é muito mais do que salvar, mas cuidar, se comunicar e se aproximar. Os projetos missionários tomaram um enfoque muito grande na parte social. Cuidando de crianças, saiu um filme agora recente, né? Contrabando de humano, né? Um filme recente, cuidando disso, tratando de mulheres exploradas, crianças exploradas. A missão criou um foco muito maior. Esse é o contexto que a gente vive hoje, a gente está nesse contexto. Mas, passa um pouquinho. Quando eu falo de missões, eu gosto de usar esse versículo que está lá em João 10:10, que diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a missão de Jesus é trazer vida. Vida. Que vida é essa? Se já tinha muita gente vivo quando veio Jesus. É uma vida plena. Uma vida que não é só uma vida psíquica, biológica. Ela é uma vida completa, em todos os sentidos. Espirituais, psíquicos, biológicos, em todos os sentidos. Né? No original essa palavra é zoe. Vida plena. Então, qual o objetivo do discípulo de Jesus? Trazer vida plena. Esse é o objetivo. Passa um pouquinho. Então, essa missão... Pode passar um pouquinho. Aí. Então, essa missão que está em João 10:10 é: tenham vida. Tenham vida. Sejam produtores de vida. É a missão daqueles que são seguidores de Jesus. Nós não produzimos morte, nós produzimos vida e vida plena. E aí, que vida plena é essa? Passa um pouquinho. Vida espiritual abundante. A vida abundante começa com um relacionamento profundo de Deus. É uma vida em que nós somos reconciliados com Cristo e experimentamos sua graça. Então, Cristo nos alcança, isso mexe na gente e a gente muda o nosso olhar para o outro, para nós mesmos. Muda o nosso olhar. Passa um pouquinho. Vida de propósito. A vida abundante é uma vida com propósito. Descobrimos que somos criados com um propósito único e começamos a viver de acordo com esse propósito. Você acha propósito, não só dentro do seu umbigo, mas muito além, numa outra esfera, muito maior. Vida de esperança. Uma vida abundante é uma vida cheia de esperança. Mesmo que nas adversidades, lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Mas lembre-se de mim que eu venci o mundo.
é uma vida de resiliência e esperança, fortificada na fé, no dia a dia. Então sabemos que Deus está conosco, cuidando de nós em todas as circunstâncias. A vida plena traz isso, traz essa certeza. Quando você olha o Salmo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Certeza, vida plena traz isso. Traz uma vida também, a vida plena também traz uma vida relacional. Então a vida abundante é uma vida de relacionamentos saudáveis, significativos. Ah, eu quero me isolar, não quero falar com ninguém, quero viver isolado. Não é uma vida plena. A vida plena, uma vida abundante, é uma vida relacional, de relacionamentos. Nós estamos conectados uns com os outros no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Essa é a vida relacional, a vida da conexão. E por último, não por ser menos importante, a vida eterna. A vida plena, ela também é uma vida eterna. A vida abundante culmina na promessa da vida eterna em comunhão com Deus. Então, vida plena abrange todos esses sentidos. Isso é vida plena. Aí dentro dessa perspectiva de ter a vida plena, surge o projeto missionário, que é trazer vida plena em qualquer esfera, qualquer circunstância, em qualquer lugar, independente da cultura. E aí, passa um pouquinho, surge pessoas que foram chamadas para uma tribo, para um lugar específico, e movidas pelo Espírito de Deus, para trazer vida plena. Passa um pouquinho. E aí eu vou falar um pouquinho dessa cultura maravilhosa que alcançou a gente, continua alcançando muita gente. No começo, há quase 20 anos atrás, éramos 3 motoclubes. 3 ou 5 motoclubes, no máximo, no Brasil. Alguns mais conhecidos, Leão de Judá, o Águia de Cristo, Pregadores do Caminho. Hoje já tem mais de 500 motoclubes cristãos no Brasil. Mais de 500. O chamado que alcançou pessoas que foram movidas por esse instrumento, a motocicleta. A motocicleta faz coisa que a religião não conseguiu fazer. Ela une gente das mais diversas idades, dos mais diversos contextos culturais, das mais diversas proporções, classe social, ela une todo mundo. Você vai num evento de moto, igual aquele que passou a foto, você está lá conversando, tem o cara que é advogado, tem o outro que trabalha na prefeitura, tem o professor, tem o juiz, e está todo mundo conversando. E são amigos. Então, a motocicleta, ela faz essa coisa, ela aproxima diferentes raças, religiões e profissionais das mais variadas áreas numa única paixão, que é a moto. A moto. Você deve estar falando assim, pois eu acho bonito, mas eu tenho medo. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu também tenho medo. Ninguém acredita quando eu falo isso, eu tenho medo. Porque para andar de moto você tem que ter medo. Só que o medo não vence a gente se a gente tem um chamado. O chamado é mais forte. E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês da cultura bike. Se a gente foi chamado para essa cultura, é importante entender a cultura. Uma das coisas importantes no meio motociclismo é a tradição. Muitos clubes têm uma história de 50, 60, 70, 80 anos construindo aquela cultura. Viveram décadas. Então, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, se espalhou pelo mundo, uma cultura específica, de um grupo específico. Então, essa cultura tem uma coisa que é a tradição. Eles têm uma tradição, tem um jeito de ser, tem um jeito de falar, tem um jeito de se portar. Então, entender essa tradição é importante. É importante. Uma das coisas também que são culturais no motoclube é a hierarquia. Todo motoclube
né, mais tradicional, tem sempre uma hierarquia. Tem um presidente, ou um comandante, tem um vice-presidente, tem uma hierarquia, tem a galera que está chegando, tem a galera que já está há mais tempo. Tem uma hierarquia. Entender essa hierarquia é importante se você quer falar a linguagem. Senão você não consegue se comunicar. E você pode cometer falhas ou gafes que podem impedir se comunicar de cumprir o chamado de Deus. Uma outra coisa também importante na cultura é a questão da lealdade. Lealdade, quando a gente vai, eu dou aula lá de cultura biker, numa escola que a gente tem de missões urbanas para motociclistas, aliás, qualquer pessoa pode fazer, tá? Você procura lá, Escola de Missões Urbanas para Motociclistas. Mesmo quem não tem moto pode fazer. Ela é online, tem alunos do Brasil todo, uma vez por semana, todas as segundas-feiras à noite, durante 4 meses. E aí recebe um certificado direitinho, prepara o pessoal para isso. Ah, mas eu não tenho moto. Faz para você ver se você tem um chamado. Quem sabe você não faz e tem um chamado. Eu não tinha moto, não tinha nada. E eu achava um absurdo a pessoa comprar uma moto no valor de um carro e ainda pegar chuva. É muita maluquice. Aí eu fui trabalhar numa região que, se fosse agora assim, que a gasolina está uns R$6, né? A gasolina lá era R$8. Falei, meu Deus do céu, que cara essa gasolina. Com o valor que eu estou pagando a gasolina, se eu comprar uma moto, com a economia eu ganho a moto de graça. Eu falei assim, eu vou lá comprar uma moto. Fui comprar a moto, tinha nada, tinha carteira, tinha nada. Fui lá comprar a moto. Cheguei lá para olhar a moto, não entendia nada de moto. Fui comprar a moto, olhei a moto. O cara falou, gostou a moto? Eu falei, pô, cara, que moto bonita. Era uma Yosung, tinha chegado uma moto importada de longe. Né? Parecia uma moto assim, dessa assim, estradeira, né? Aí eu olhei e falei, cara, que moto, essa moto deve ser muito cara. Mas a moto era 125, ela só tinha cara de ser cara. Aí ele falou, não, eu falei, meu Deus, essa moto é muito barata, deve estar com algum problema. Aí fiquei olhando a moto, né, e tal, e olhando, e aí o cara falou, cara, é esse para valor mesmo. Eu falei, essa moto é zero, cara? Eu perguntei pro cara, é zero a quilometragem, cara. Aí eu olhei e falei, pô, mas não é possível. Eu falei assim, cara, eu vou levar essa moto. Aí comprei a moto. Aí o cara falou assim, quer levar? Porque eu estava numa cidade a 50 quilômetros de lá. Quer levar a moto? Eu falei assim, não, cara, melhor não, eu não sabia andar. Não, cara, melhor não, porque eu queria dar um desentendido, né? O cara não me passar a perna. Eu disse, não, melhor não, porque eu quero só andar lá. Eu falei, cara, mas vou botar no meu reboque aqui, eu vou te cobrar o reboque. Pô, tu 50 quilômetros vai pagar o reboque para ir 50 quilômetros? Não, é melhor que eu quero que chegue lá em casa. Aí tá, o cara foi, pegou a moto, levou no reboque. Quando chegou a moto lá, sabe aquele negócio de criança? Que o coração fica... Chegou a moto lá, eu peguei a moto no condomínio, fiquei andando assim, com os pés assim, igual aranha. Acelerava, ia para lá, fazia a curva, parava, com os pés no chão. Né? Aí fui, vi, gostei pra caramba da emoção. E tirei carteira e comecei a aprender a andar de moto. Aí fui para a igreja, Escola Bíblica Dominical. Estou saindo assim da Escola Bíblica Dominical. Quando eu chego lá assim, eu vi um grupo de pessoas de colete. Colete com as motos assim, parada. E eu falei, eu vou lá converter esses caras para Jesus. Não tinha smartphone, não tinha nada disso não, tá, irmão? Era só a Bíblia mesmo. Aí eu peguei a Bíblia. Aí ele, rapaz, tudo bem, cara, tá vindo da igreja, compra essa moto nova aí. Cara, os caras me receberam com carinho, que quase que eu fui convertido. Aí pediram para eu sentar, me ofereceram um refrigerante, que viram que eu estava com a Bíblia na mão, me ofereceram um refrigerante, os caras tomando a cerveja deles lá, e bateram um papo e tal. E eu comecei a perguntar, né, pô, que negócio é esse e tal, é motoclube, o que é isso e tal. Comecei a perguntar, eles foram me explicando, e eu falei, rapaz, esse negócio é legal, eu gostei disso aí. Aí ele falou assim, você quer viajar com a gente? Ixi. Eu falei, vamos, eu posso viajar com vocês? Pode. A gente vai para a cidade aqui pertinho, um encontro internacional. Uruguai, Argentina e Brasil, na Tríplice Fronteira. Aí eu falei, eu vou com vocês. Rapaz, aí tinha um cara com a GS 500, essa moto corria pra caramba na época, né?
corria muito. E ele falou, não, você vai comigo, você é meu fechamento, vai comigo. O cara virou meu amigo. Conheci ali. Aí eu falei, vamos. E eu com a 125. E aí nós fomos viajar. Cara, aí tinha que rodar uns 300 quilômetros, que é pouco, né, para viagem de moto. Mas, cara, nos primeiros 100 ele parou, falou, cara, eu tô com uma dor nas costas aqui, eu vou ter que dar uma esticadinha, que eu não tô aguentando ir contigo, não. Que eu não passava de 60, irmão. Eu acho que o cara de bicicleta me passava. Mas os 60 para mim pareceu que eu estava uns 200, tá? E aí, cara, eu cheguei lá, encontrei a galera, conheci a galera, falei com a minha esposa em casa, ó, nesse eu não vou te levar não, que eu não sei, chegar lá, os caras estão fumando uma maconha, tá rolando, não sei como é que é a parada, nunca fui. Falei assim, não vou te levar não. Você fica em casa, que eu vou sozinho para ver, vou espiar a terra. Vou espiar a terra, fica orando aí, né? Vou espiar a terra. Aí fui, cheguei lá, aí o Warrior, né? Era uma marca que vendia equipamentos de moto. Aí eu conheci o Wilson, vendia pelo Brasil inteiro com um trailer gigante que era uma loja. Cara, o cara me recebeu com carinho, falando sobre família, falando sobre os projetos dele, e eu pedi para orar com ele, orou, ele me levou na loja dele, me apresentou todo mundo, pediu para eu orar com os funcionários, eu falei, rapaz, que campo fértil maravilhoso. E eu não tinha colete, aí na mesma hora eu falei, cara, eu tenho que botar um colete, eu tenho que entrar nessa parada aí. Aí fui, comprei um colete, não tinha nada, não tinha símbolo, não tinha nada, eu comprei um colete, comprei a pulseira, aí já comprei uns anéis, botei uns anéis, comprei uma bandana, botei uma bandana, um cordão, botei uns negócios na moto assim, umas franjinhas para ficar assim no coisa, botei um monte de luz, de acessório e fui para casa só sonhando com aquilo que Deus podia fazer, né? Através de um coração apaixonado assim. E fui sonhando, falei, vou embora para casa, Deus vai fazer uma obra nesses caras, vai ser maravilhoso, eu vou embora, tem um projeto aí, meu Deus do céu. E fui. Aí quando eu cheguei em casa, na minha casa, era uma casa assim, que não tem muro, né? É só aquela graminha com as entradinhas assim, da garagem assim. Aí eu parei na frente da minha casa e buzinei assim. Aí a minha esposa foi e abriu a porta da sala. Quando ela abriu, ela, o que fizeram com meu marido, meu Deus? Aí eu falei para ela, cara, foi muito maneiro, é isso, tal, na próxima viagem você vai comigo e tal. E levei ela. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Então, esses clubes têm uma história. Cada clube tem uma história linda, uma história muito legal. Uma outra coisa, passa um pouquinho, que tem na cultura é a irmandade. O que é irmandade? Nós somos irmãos por afinidade. Você gosta de moto? Gosta também? Então nós somos irmãos. Aí cria essa irmandade, esse companheirismo de um ajudar o outro. Ó, o irmão lá está precisando, vamos todo mundo mobilizar para ajudar ele, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Uma irmandade. As igrejas deveriam ser assim também, né, pastor? Muitas vezes não são, né? Aquela irmandade, um negócio assim que te cativa. Tu pensa assim, meu Deus do céu, é um negócio muito legal. E aí, rola essa questão do respeito. Você entender o clube, entender quem é e respeitar cada um. Isso é muito importante, né? E essa é uma estrutura muito importante. Eu me lembro que uma vez, a gente estava num evento e chegou um comboio grande. Aqueles caras, tudo, aquelas cabeças raspadas assim, tipo, aquelas cabelinhos só que assim, moicano, todo mundo tirou assim, tal. Aí, pô, o pessoal foi abrindo, chegou aquele galerão, todo mundo lá assim, eu falei, ih, rapaz, esses caras aí, isso deve ser tudo mal, mano. Eu falei, cara, pô, queria conhecer esses caras aí para fazer a obra também na vida deles. Eu falei, pô, mas tô com medo até de chegar perto lá. Pô, o cara com a machadinha presa na moto, uma machada de verdade. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Aí eu falei, vou ver o escudo, para ver o escudo do cara. Aí no escudo está vestido assim, malditos. Eu falei, misericórdia, cara. Aí eu falei assim, hoje eu não vou chegar não, quando não estou preparado para isso não. Aí passou um tempo, eu botei uma moto para vender, o cara falou, pô, cara, eu não gostei da tua moto, eu queria vir comprar a tua moto. Aí eu estou na cidade tal, você vem para a cidade tal, a gente negocia aqui, vai no cartório e tal. Ele foi lá. Quando ele falou, pô, cara, eu vi que tu é de motoclube.
Aí eu, sim, sou do Pregadores do Caminho. Ah, e você, qual é o teu motoclube? Eu sou do Malditos. Eu falei, cara, vamos tomar um cafezinho? Aí ele, vamos lá tomar um café. Aí sentamos para tomar um café. Aí eu falei, rapaz, me conta a história aí desse Malditos. Onde saiu esse nome aí? Malditos. Aí ele falou assim, rapaz, tu não vai acreditar. Nós fizemos um desenho do clube. Uma caveira com cocá. Pô, que desenho maneiro, que coisa maneira. Agora vamos dar um nome. Aí, primeira semana, reúne para o grupo para decidir o nome. Não saía. Reúne a segunda semana, discussão, fala um nome, cada um fala um negócio, não sei o quê. Não saía. Lá para quase um mês de clube já, com desenho, sem nome. Aí vira um amigo lá nosso, bate na mesa e fala, maldito desse nome, não sai. Aí, pronto, tá aí, maldito. Mas, rapaz, não tem nada a ver com o que eu pensei, misericórdia. Aí os caras, muito legal, assim, muito divertido e muito aberto. Eu falei assim, então assim, se a gente não entende a cultura, a gente vai criando mecanismos que levam a gente a pensar uma coisa que não tem nada a ver. E aí por isso, passa um pouquinho, é importante a gente entender, por exemplo, o colete. O colete, antigamente, os motociclistas, eles usavam a jaqueta, era o jacket. Né? Usava a jaqueta para quê? Para as competições. Cada grupo de competições formava um clube para competir as competições. Só que quando veio para o Brasil, não dá para usar a jaqueta direto, né? Aí cortaram a jaqueta, aí virou o quê? Um colete. Né? E nas regiões mais quentes também, o pessoal começou a cortar. Aí virou essa história do colete, começou a usar o colete. Para o Brasil, pegou mais essa história do colete. Quando a pessoa quer usar a jaqueta, bota a jaqueta por baixo do colete. E aí funciona da mesma forma. Mas o colete tem um significado assim, muito importante no motociclismo, que chama-se quase segunda pele. Irmão, você não pode falar assim, me empreste teu colete aí para tirar uma foto. Rapaz, isso é uma afronta para o motociclista. É uma afronta. Entendeu? É como se você tirasse a pele dele. Você vai tirar a minha pele. Entendeu? Então, assim, tem umas culturas assim que a gente precisa entender. Por quê? Porque no colete se encontra uma das expressões máximas do valor e do princípio do motociclista. Só para vocês terem uma ideia, se você vai no evento, você não tem moto, não tem nada. Você chega no evento de colete, um evento de moto, de colete. Pessoal, bom dia, tudo bem, irmão? Tudo bom, bom dia? Bom dia, como é que vai a senhora? Bom dia. Se você está sem colete, o pessoal passa, tu é invisível, nem te vê. É um negócio cultural estranho, é estranho. Mas a gente precisa entender isso, que é assim que funciona. E aí, junto com o colete, é importante também a gente entender a simbologia do escudo. O escudo, né, que é o símbolo ou brasão, é a identificação visual que o motociclista escudo porta do seu motoclube. Por exemplo, Pregadores do Caminho, tem ali o nome, né, Pregadores do Caminho. Por que Pregadores do Caminho? O que Jesus diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso a gente é pregador do caminho, pregador de Jesus, pregador da vida. Então assim, Pregadores do Caminho tem o nome do clube. A gente tem aquele fogo ali. O que é aquele fogo? Fogo do Espírito Santo. Lembra que eu falei lá no começo? O que nos conduz a uma comunicação melhor, de entender o próximo? O fogo do Espírito Santo. Tem aquele 16.3 ali. 16.3 está lá em Provérbios 16:3, que diz assim, consagre a sua vida ao Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Mas também tem um simbolismo, cada clube tem um simbolismo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. Né? Também significa PC, 16ª do alfabeto, 16ª letra do alfabeto e 3ª letra do alfabeto. Pregadores do Caminho. Cada clube tem um simbolismo desse. E nós também temos o nosso. Tá? Então, algumas simbologias, né? Siglas, símbolos, são feitos que são reconhecidos pelo clube.
alguma coisa que marcou a época, às vezes você não sabe, às vezes diz qual é a função dele no clube, se a pessoa tem uma função na direção, se não tem, se ele tem uma história em alguma coisa, se ele não tem. E muitas vezes essas simbologias só são conhecidas dentro do próprio clube. Quem é fora de clube não sabe o que significa aquela simbologia do clube. Só o cara que está ali dentro que sabe o que é. Então tem toda uma mística assim. E também se ele não te falar, é porque você não tem necessidade de saber. Então fica sem saber mesmo, né? Mas a gente está ali, mesmo assim, para entender essa cultura. E aí tem a simbologia 16.3, né? Que eu já falei. Passa um pouquinho. A Provérbios 16.3. E a simbologia que mais assusta os cristãos, que é a simbologia da caveira. Caveira, a gente tem um medo de caveira, né? Porque a caveira sempre está associada a uma coisa de perigo, não é assim? Quando você vê uma eletricidade, alguma coisa que não pode, o que tem lá? A caveirinha com 2 ossinhos. Tipo assim, não vai aí que é morte. Não é? Então a caveira sempre está associada para a gente a símbolos de morte. Numa dessas minhas viagens aí, conhecendo o mundo bike, eu perguntei para o motociclista. Cara, por que o motociclista usa tanta caveira, irmão? Por que caveira? Ele falou assim, cara, o simbolismo da caveira para a gente é outro. Qual o simbolismo? O simbolismo da caveira é irmandade, igualdade e fraternidade. Mas por quê, cara? Eu falei assim, porque se tirar a nossa pele, tirar os nossos músculos, tirar os órgãos, o que sobra? Eu falei, só sobra a caveira. Na caveira somos todos iguais. Você não vê raça, credo, cor, somos iguais. Eu falei, cara, agora eu entendi essa parada. Então, assim, tem um simbolismo muito legal da igualdade. A caveira é o simbolismo da igualdade no meio biker. Então, você vê lá as motos cheias de caveira, o que o crente faz? Associa logo a Satanás, né? Mas quem criou o esqueleto, irmão? Quem criou o esqueleto? Deus. Como é que você vai atribuir a Satanás uma coisa que foi Deus que fez? É Deus que fez. Então, passa um pouquinho. Já estou encerrando já, gente. Passa um pouquinho. Então, motoclube cristão. Como, quando e onde? Eu estou há 20 anos na estrada, pregando o evangelho. Todo dia eu aprendo um pouco. E não aprendi tudo. Todo dia eu aprendo um pouco. Os séculos eles vão evoluindo, como a gente viu, projeto missionário. A cultura vai evoluindo e a gente vai aprendendo um pouco. Mas algumas coisas eu vi assim que é importante um motoclube cristão ter. Que é diferente de um motoclube que não é cristão. Algumas coisas são muito importantes, que é o que nos mantém vivos e saudáveis ao ponto de fazer relacionamentos saudáveis que geram vida. Passa um pouquinho. Primeiro, o motoclube cristão, ele cresce à proporção da empatia. Então não vou ali ficar criticando o clube porque faz isso, ou o clube, porque faz isso. Não, eu sou ali um agente pacificador e de transmissão do amor de Deus, que alcança qualquer um. Então, eu vou estar nos lugares, às vezes, lugares ruins, no ponto de vista cristão, mas sendo sal naquele lugar, manifestando a graça de Deus. Às vezes, entre os clubes rolam brigas, rolam confusões, passam pelos mesmos problemas que muitos de nós passam nas famílias, e eles precisam de um apoio. E quando eles precisam de um apoio, está um motoclube cristão ali. Para cuidar, para trazer carinho, para trazer uma palavra de oração, um conforto. Passa um pouquinho. O motoclube cristão também é lugar de reconciliação e perdão. Esse rapaz aí que se batizou, esse rapaz era um rapaz quanto mais contra os cristãos, os motoclubes cristãos. E ele se converteu. E ele lá foi conhecer o Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos. E lá ele se batizou. Foi muito legal e muito emocionante para nós participar disso. Né? Que motoclube cristão é um lugar de perdão e reconciliação. Passa um pouquinho. O motoclube cristão também é um projeto para a expansão do reino de Deus. Lá a gente fez um trabalho recentemente lá
com as pessoas com deficiente, cadeirante, pessoas com histórias lindas, maravilhosas, que às vezes tiveram acidente nas motos ou acidente de carro, e a gente trouxe essas pessoas todas para lá e falou do amor de Deus, e esteve lá com eles e acompanhou a história deles, fizemos uma rampinha lá para dar acessibilidade para o pessoal. Então, o motoclube cristão, ele precisa ser um lugar de expansão do reino de Deus. O reino de Deus, ele não cabe só em cima dessa motocicleta. Ele tem que se expandir para a nossa casa, para as vizinhanças. Ele tem que se expandir para outros estados e até para outros países. Passa um pouquinho. O motoclube cristão também precisa aprender a viver partilha dos olhares. Onde a gente vive a partilha dos olhares? Oração. Irmão, a gente precisa se reunir, orar, ter grupo de oração. Precisa ter isso. Saber das necessidades um do outro, orar pelo outro, estar junto, também chegar junto, dividir essas partilhas. Então o motoclube cristão precisa disso. Passa um pouquinho. E motoclube cristão é um lugar de gente que não merecia estar, mas em Cristo está. Então, você é digno de estar aqui? Aí não sou digno, mas por causa de Cristo eu me torno digno de estar. Então o motoclube cristão é um lugar de gente assim. É gente que estava perdida, gente que estava sem ter um sentido para a vida e de repente se encontrou. E assim a gente vai fazendo essa obra maravilhosa em Cristo. Passa um pouquinho. Então, só para a gente entender, isso aí é um pouquinho do Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, que reúne os motociclistas cristãos do Brasil inteiro, num lugar, lá na sede campestre da igreja Getsemane. Pastor Jorge Linhares empresta lá o espaço para a gente usar gratuitamente, e a gente reúne lá os motoclubes cristãos do mundo inteiro, e a gente compartilha, troca ideia, troca experiências e fala de tudo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. Já estamos em outros países, alcançamos agora Paris, né? E estamos fazendo a obra. Então, gente, se você quer conhecer, quer saber mais sobre o motoclube cristão, como que eu faço parte, como que eu caminho nisso? Tem gente que fala assim, mas pastor, não tenho nem moto. Como que eu vou caminhar nisso, irmão? Se você botar um projeto diante de Deus para fazer a obra dele, algo vai acontecer. Eu não canso de contar essa história, né? Gente que chegou lá, não tinha moto, não tinha perspectiva nenhuma de clube, foi lá, olhou o trabalho, foi tocado pelo Espírito, comprou a moto, tirou a carteira e hoje vive viajando pelo Brasil. É uma coisa que só o Espírito de Deus para mostrar isso. Outro dia a gente estava numa reunião nossa, e um irmão, a gente estava bem descontraído, estava até rindo, e um irmão se levantou na hora chorando, e ele começou a falar de tudo que o clube tinha feito na vida dele e na família dele. A gente ficou até assim, falou assim, meu Deus, para tu ver assim, como é a dimensão disso, como é grande esse negócio, e como a gente às vezes não entende isso. Né? Então, quando você vê um motociclista andando de moto aí, um motociclista cristão, ele não está só passeando não, tá? Apesar de que é gostoso passear de moto. É gostoso? Não, é gostoso demais. Né? Mas ele está ali sendo um instrumento de evangelização poderoso no mundo para alcançar tribos que muitas vezes você não pode, mas tem gente que tem esse chamado, que tem gente que tem essa vontade e tem essa disposição de estar lá. Então que vocês, queridos, que você, amada igreja, possa estar orando pela gente, né? Orando por esse trabalho. Quando a gente falou ali do escudo dos pregadores, que tem um fogo do Espírito Santo de Deus, né? Aquele fogo ali é o fogo das orações. Tá? A gente precisa estar debaixo dessa cobertura espiritual da oração. Sem essa cobertura espiritual, irmão, nada acontece. Nada acontece. Só debaixo dessa cobertura espiritual. E aí as coisas vão acontecendo e a gente não entende por quê.
porque é o mover do Espírito, é o clamor dos santos, pelos missionários espalhados em todas as áreas, espalhados em todas as tribos, alcançando todas as nações. Que Deus abençoe a igreja e muito obrigado pela oportunidade.